De Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, que alegria nós estarmos juntos neste nosso itinerário espiritual com essa série de pregações aqui no meu canal no YouTube. Eu quero clamar a presença do Espírito Santo sobre nós nesse nosso início de tema, para que o nosso coração possa receber essa palavra com muito gozo, com muita alegria e com muita disposição. Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão da Virgem Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Como já estava programado, nós vamos tratar agora sobre o seguinte tema: fechando as brechas na vida profissional e financeira. Este tema é um tema em que nós não ouvimos falar muito dele por aí, não. Não se prega tanto sobre esse tema. É quase um mito falar sobre vida profissional e vida financeira. E nós vamos tratar aqui, certamente, não de tudo que a igreja pensa, de tudo que a palavra coloca, de tudo que a doutrina da igreja e o magistério nos ensina. Mas vamos trazer questões basilares para o nosso entendimento, para o nosso amadurecimento cristão nesse tempo. Vamos partir com a palavra do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9. Essa palavra de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9, adiante, é a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso, Jesus ele diz assim: quando vocês orarem, vocês devem orar assim: Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O trecho da oração do Pai Nosso, e todo o Pai Nosso, eu quero até falar assim, que todo o Pai Nosso é um grande programa de vida para o cristão. Mas esse trecho do Pai Nosso que fala, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, eu vou trabalhar um pouco essa palavra durante essa nossa pregação. Então fique atento para isso, porque essa palavra é a palavra rema, a palavra-chave que nos orienta. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Que pão é esse? Lá na frente nós vamos entender melhor sobre esse pão. Vamos começar então assim, amados irmãos. O que é vida profissional? E consequentemente vida financeira? Porque a profissão, o trabalho e o dinheiro são três coisas que estão intimamente relacionadas entre si. O que é vida profissional? Vou trazer uma resposta para essa nossa pergunta inicial, uma resposta muito simplória, muito simples. A vida profissional é uma dimensão da nossa vida, responsável pelo nosso sustento material e a nossa realização como ser social. Então é o primeiro entendimento desta pregação. É um conceito sociológico de vida profissional. É uma dimensão da nossa vida que nos garante o sustento material e a nossa realização como pessoa na sociedade, em uma sociedade. Toda profissão, ela deve ser, em nossa vida, um instrumento de transformação social, por conseguinte, já que ela é também responsável pela nossa realização social. Nenhum ser humano ele pode ser realizado socialmente se ele, como ser social, não transforma o ambiente social que ele está inserido. Então toda profissão deve ser em nossa vida um instrumento de transformação social. Assim sendo, a escolha da profissão ela se torna algo importantíssimo para a realização da pessoa, para a minha realização, para a sua realização. E significa muito para a questão existencial e espiritual. Não condiciona a nossa existência e a nossa vida com Deus,
mas é um componente muito importante para essas duas coisas. Muitas pessoas estão ainda estudando, principalmente os jovens que estão no ensino médio e na faculdade, ou qualquer pessoa de qualquer faixa etária que nunca é tarde para ser feliz, está também agora estudando, profissionalizando. Muitos estão estudando, outros já estão profissionalmente bem postos, ou seja, já passaram no seu concurso, já é bem contratado, já está quase se aposentando. Outras não. Existem ainda muitos que querem pelo menos uma oportunidade de trabalho. E nós sabemos da realidade que nós vivemos em nosso país, uma realidade que por vezes é de desemprego, principalmente com o atual cenário que nós estamos passando de pandemia, em que muitas pessoas têm perdido seu trabalho e outras estão à procura de ao menos uma oportunidade de trabalho. Aqui nós precisamos falar de uma coisa muito importante. Nós precisamos de uma vida que não separe religião do dia a dia. Tudo que tem a ver com a vida tem a ver com Deus. Às vezes, o que importa para nós, importa para Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo assim: eu não misturo religião com trabalho, porque no ambiente profissional eu preciso fazer tudo com profissionalismo. E muitas pessoas, por causa dessa palavra, desse pensamento, elas acabam vivendo uma vida como se elas vestissem uma capa cristã e quando elas saíssem de casa para ir para o seu lugar de trabalho, elas deixassem essa capa em casa e só a usassem quando voltassem para a sua casa. E aí eu preciso dizer que no vídeo passado que eu falei sobre ministério, existe o agir como cristão, o agir sendo cristão, o agir como igreja. E nós precisamos muito, se nós não entendermos isso que eu estou dizendo agora, voltar no vídeo anterior e ouvir isso que é muito importante. Não é que dentro do meu ambiente do trabalho eu vou querer formar uma comunidade, eu vou ser o fundador dela. Não. Mas lá dentro eu preciso agir como cristão. Irmão, irmã, às vezes o que importa para nós, importa para Deus. E para Deus importa sim o teu trabalho, a tua profissão, os teus estudos, já que os estudos também são considerados uma dimensão de trabalho na vida de quem está estudando, a tua vida doméstica de dona de casa. Isso importa sim para Deus, irmão. Nós não podemos dissociar, separar essas coisas do ser cristão, do ser de Deus. Elas precisam andar de mãos dadas. Vamos caminhar mais adiante e nós vamos compreender o que eu estou querendo dizer. A decisão de trilhar um caminho profissional, ela precisa ser orada e precisa ser bem discernida. Não caia nessa questão de escolher um trabalho, uma profissão, apenas sob a ótica racional, o que eu vou ganhar mais dinheiro, o que eu vou ser mais rico, mais influente socialmente. Não, isso não é para cristãos. Cristãos não buscam glórias, embora em alguns momentos Deus lhes proporcionará um cargo de glória. Nós vamos ver mais na frente na vida de José do Egito. De José do Egito, por exemplo, que Deus fez isso que eu estou falando agora para você. E aí, amado irmão, quanto nós precisamos entender que a nossa vida profissional, ela precisa também ser orada e discernida pela ótica da palavra, pela ótica de Deus. Sabe por quê que eu estou falando isso? Para não nos afastarmos do plano de Deus. Porque eu não sei você, mas eu conheço muitas pessoas que se afastaram do plano de Deus quando começaram a trabalhar em determinado trabalho. E os que já estão postos, os que já estão bem postos profissionalmente, precisam amadurecer para serem pessoas profissionais do reino de Deus. Isso é quase que um resumo de tudo que eu falei até agora, nessa fase introdutória da nossa pregação. A profissão, ela precisa estar
condicionada e equilibrada à realização pessoal, mas à realização espiritual. Calma aí, isso foi complicado, Mércio, eu não consegui entender. Calma, eu vou te explicar de forma transparente. A nossa profissão, ela não pode ocupar a primazia da nossa existência, porque esse lugar que é o primeiro, ele precisa ser de Deus. E é Deus que vai ordenar a nossa espiritualidade, a nossa vida cristã. É Deus que nos fará viver um equilíbrio, não colocando o trabalho acima de Deus, porque o trabalho não é para ele estar acima de Deus, não. É para ele estar abaixo de Deus, porque Deus é que ocupa o primeiro lugar, ou que deve ocupar o primeiro lugar da nossa vida. José do Egito, ele tinha uma visão sobre isso muito clara, sobre o que eu estou falando agora para você, como eu assinalei ali atrás, como eu sinalizei ali atrás. Lá em Gênesis 45, de 5 a 9, a palavra fala, você conhece um pouco a história de José, ele foi vendido pelos seus 11 irmãos e eles venderam para uma comitiva que passava por aquele lugar e acabaram vendendo para o Egito, José. E de uma desgraça, Deus fez surgir uma grande graça, porque de repente José, cheio da sabedoria de Deus, ele se tornou ali um grande governador no Egito. E serviu para quê? Serviu para um cargo de influência, serviu para salvar os seus irmãos e o seu pai, que foram lá e foram ajudados por ele. Então, o que acontece aqui, meu amado irmão? O que acontece aqui, minha amada irmã? Na vida de um cristão, de um batizado no Espírito Santo, de um católico cheio do Espírito Santo, Deus vai usar a nossa profissão como um grande instrumento de transformação de vidas. Deus usou aquela profissão, aquele cargo de José no Egito para transformar a história de Israel. Se José não tivesse ali foi uma estratégia de Deus. Senão, os 11 irmãos e seu pai, Jacó, teriam morrido de fome. Foi por causa dele, por causa de Deus tê-lo usado como instrumento. Então entenda, o lugar que Deus te colocou nesta esfera da sociedade chamada vida profissional, trabalho, é um lugar que Deus quer te usar nessa geração para transformar realidades. Você também é um José, aonde você está agora. Ou o que você procura fazer, você precisa ser um aliançado com Deus para poder fazer isso, irmão amado, irmã amada. Isso vai determinar todo o curso da tua história profissional, da tua realização profissional. Isso aqui é algo poderoso que você precisa entender. Você que já trabalha, você que já está bem posto profissionalmente. Não deixamos de ser cristãos quando estamos no ambiente profissional. José não deixou de ser o José das 12 tribos de Israel, porque ele estava na posição de governador, naquela posição profissional de governar aquele determinado lugar, aquela determinada situação no Egito. E você não deixa de ser cristão quando você sai de casa para trabalhar, não. Então, o teu trabalho é lugar de você manifestar, através do teu testemunho, das tuas atitudes e decisões, as coisas do reino de Deus. Testemunhar Jesus no seu trabalho, não importa qual seja o seu trabalho. Diferencie-se pela ética, pela moral no seu trabalho. Porque esse mundo está carente de cristãos que testemunhem. Não de cristãos que se dizem cristãos, mas de cristãos que verdadeiramente testemunhem que são cristãos. Amado irmão, amada irmã, eu quero falar para você 5 pontos agora que você já vai começar a mergulhar na intenção de Deus para esse tema. O primeiro é que o trabalho, ele é uma terapia humana. Sim, nós acostumamos a reclamar do nosso trabalho. Nós
já acordamos de mau humor para ir trabalhar, reclamamos o tempo inteiro do nosso trabalho e queremos logo chegar em casa e descansar, porque o nosso trabalho ele tem nos cansado. E, no entanto, Deus nos ensina por meio da sua palavra, que o trabalho é uma terapia humana. Ele diz no livro de Gênesis, Deus disse lá no livro de Gênesis, por causa do pecado, Adão e Eva, agora vocês vão trabalhar para que vocês possam se santificar. Então Deus, Ele quer que nós tenhamos essa lógica. Por que eu tenho que trabalhar? É claro que tem uma questão biológica, uma questão material para o trabalho, para a profissão, tem uma questão humana, uma questão de realização pessoal e que também deve estar atrelada à realização existencial como pessoa e como cristão. Mas o trabalho, ele é uma terapia, é para que nós possamos também expiar os nossos pecados e sermos treinados para viver a vontade de Deus em plenitude. Segundo, o trabalho, ele é uma colaboração do homem para com Deus no aperfeiçoamento da criação. E quem está falando isso é o Catecismo da Igreja Católica, no número 378. Quando nós trabalhamos, exercemos a nossa profissão segundo a palavra de Deus e a moral da palavra, a moral cristã que a igreja nos ensina, nós estamos colaborando com a construção de um mundo justo, de um mundo novo, de um mundo aperfeiçoado pela justiça de Deus. Nós somos responsáveis pela transformação do mundo, meu irmão. Nós não podemos viver nesse egoísmo de querer trabalharmos para juntar coisas e para sobreviver, mas nós precisamos também pensar no todo, não só em nós. E eu quero falar uma coisa para vocês. Muitas pessoas pensam que Jesus não trabalhou. O que foi que Jesus ficou fazendo 30 anos antes de se manifestar na Galileia, porque o ministério público de Jesus foi aproximadamente 3 anos? Ora, Jesus estava lá com José, seu pai carpinteiro, trabalhando de carpintaria e ajudando sua mãe, a Virgem Maria, e ajudando seu pai. A palavra fala... Está lá a palavra dizendo, não é esse o filho do carpinteiro de Nazaré, não é este o filho de José? Então, Jesus era reconhecido assim porque ele certamente, efetivamente, ele trabalhava com seu pai. Então, assim, até o nosso Jesus, o nosso Deus, ele trabalhou. Nosso Deus trabalhou na criação e nosso Deus continua trabalhando agora, porque Jesus fala assim, o pai trabalha e eu trabalho, e o pai continua trabalhando até agora. Então, assim, tudo está ligado com o trabalho, porque trabalho é ação. E Jesus também trabalhava. Jesus também trabalhou. O terceiro ponto é que o trabalho também, ele é um dever. Dever, muitas pessoas acabam confundindo com obrigação. Mas uma coisa é dever e outra coisa é obrigação. Porque a obrigação é quando você tem que fazer uma coisa que você não quer fazer. Mas você tem que fazer. E o dever é diferente. Você precisa fazer, mas você quer fazer. Você não vai ser obrigado a fazer. Você vai fazer porque você tem que fazer. É diferente. Isso aqui tem uma diferença gigantesca. Então, a palavra de Deus lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, diz que é um dever trabalhar, porque quem não trabalha não tem o direito de comer. E o Catecismo da Igreja, no número 24, 27, diz a mesma coisa, que o trabalho ele dignifica o homem nesta dimensão de merecer esta realização como pessoa, como ser social. O ponto 4 é que o trabalho também santifica o homem. Esse aqui é para nós, viu, igreja? O trabalho também santifica o homem. E aqui eu trago 3 coisas. Ora et labora, ora e trabalha, reza e trabalha. São Bento dizia isso. E isso se tornou o lema da ordem beneditina, da ordem monástica beneditina. Ora e trabalha, trabalha e ora. Um cristão, ele precisa orar e trabalhar. É aquela coisa, orar e agir. Entende? Ser santo é cumprir bem os deveres e ser alegre. Eu tenho que ser alegre por trabalhar, sim.
você tem que se alegre por trabalhar, principalmente nesse tempo em que ter um emprego é uma coisa de luxo, porque muita gente não tem um emprego. Isso disse São Domingos de Gusmão, um jovem de 14 anos. Ele disse que ser santo é cumprir bem os deveres e se alegre. Irmão, fecha essa brecha da murmuração, de não gostar do seu trabalho. Oh, amado irmão. Outra coisa é assim: tudo o que fizerdes, seja por meio de palavras, seja por meio de obras, façam em nome de Jesus, dando graças ao Pai. Disse São Paulo na carta aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 17. É um meio de santificar. Seu trabalho eu tenho que dar glória a Deus. Seu estudo eu tenho que dar glória a Deus. Eu preciso dar glória a Deus para me santificar, porque o trabalho também santifica o homem. E por fim, aqui o quinto ponto para a gente prosseguir. Um mau trabalhador, ele é um mau cristão. Ou vice-versa, um mau cristão não vai ser um bom trabalhador. Pensa nisso. Essa é a brecha principal que tem que ser fechada na nossa vida. São Tomás de Aquino, eu falei no início da nossa pregação sobre o Mateus 6, 9, que fala do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E São Tomás de Aquino, doutor da igreja, ele diz, ele fala assim para nós. Olha só como é que ele nos ensina. Ele diz assim: é lícito pedir a Deus bens materiais? E aí, antes dele responder essa pergunta, ele vai nos ensinando algumas coisas. Por exemplo, o próprio ato de pedir, de rezar, de orar, pode ser um pecado. O quê? Como assim? Orar é pecado? Calma. Se você não estiver orando corretamente, você está cometendo um pecado, ao invés de estar aí lacrando porque está orando demais. Porque, irmão, irmã, a nossa oração, ela é para transformar a nossa vida e mudar a nossa vontade. Não é para mudar a vontade de Deus. A oração é para Deus fazer a vontade dele, não é para Deus fazer a nossa vontade. E muitos de nós estamos orando, por exemplo, para ganhar na Mega Sena. Ah, meu Deus, eu quero ganhar a Mega Sena da virada esse ano. Oh, Jesus, eu quero ganhar no Portal da Sorte, no Maranhão de prêmios. Eu quero ganhar no show de prêmios. Tudo bem, você pode até desejar ganhar, mas desde que esse dinheiro, quando cair na sua mão, ele seja para a transformação da sua vida e da vida das pessoas, e não seja para a avareza, e não seja para deixar Deus em segundo lugar. Então, muitos de nós estamos orando errado sobre nossas finanças, nós estamos orando errado sobre nossas finanças. Porque antes de Deus nos dar a prosperidade, Deus quer nos dar sabedoria. Lembra-te de Salomão. Salomão ficou diante do Senhor e falou assim: Senhor, eu poderia pedir muitas coisas para ti, mas eu só quero sabedoria, dá-me sabedoria. E Deus falou: Salomão, você me pediu sabedoria, pois bem, tu terás sabedoria e te digo mais, tu terás muita prosperidade. E Salomão foi o rei de Israel, o terceiro rei, né? Primeiro Saul, depois seu pai Davi, e ele, o terceiro, foi o rei mais próspero, mais rico de dinheiro. Por quê? Porque Deus, ele só vai conceder para nós a plenitude dos bens que nós necessitamos, se antes nós estivermos prontos para recebermos a sabedoria que Ele quer nos dar para administrar o que Ele quer nos dar. Irmão, nós precisamos aprender a pedir coisas lícitas para Deus. Pedir a Mega Sena da virada não é pedir uma coisa lícita. Você acha que é lícito você ganhar 30 milhões? Pensa nisso. Talvez só um, né? Talvez só um. Nós precisamos aprender a pedir coisas lícitas para o Senhor. E aí a palavra diz que o pão nosso de cada dia, ele não é apenas o pão material, ele não é só a comida, não é só o dinheiro, não é só a profissão, não é só as finanças, mas é também o pão material. E aqui isso faz todo sentido. Porque muitos de nós
só nos apresentamos diante do Senhor para pedir para Ele coisas materiais, ainda que sejam humanamente falando, a nossa saúde e tudo. E não é que você não deve pedir, não é que você não deve pedir o pão material, as coisas humanas, as coisas materiais. Mas, irmão, a palavra diz também no Evangelho de Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão dadas em acréscimo. Irmãos, nós precisamos fechar a brecha de pedir o pão material primeiro e esquecer de pedir o pão espiritual. Deus, Ele quer nos fazer ser pessoas realizadas na vida de oração, na vida de intimidade com Ele, na vida da sua palavra, na vida de igreja. Deus, Ele quer fazer com que o nosso ministério seja bem, porque Deus também quer fazer com que a nossa profissão e as nossas finanças sejam bem. Mas como é que Deus vai depositar coisas em um saco que está roto, que está furado, que não retém? Como é que Jesus vai derramar o vinho num odre que está velho e que está rachado, rompido? Entenda a lógica de Deus, amado. Entenda a lógica de Deus. Então, nós precisamos primeiro estabelecer o pão espiritual na nossa vida, para que depois o pão material ele seja estabelecido. Buscar em primeiro lugar o reino, e depois as coisas serão dadas em acréscimo. Foi o que aconteceu com Salomão, foi o que aconteceu com José do Egito. É o que Deus quer que aconteça comigo, contigo. Deus quer renovar essa vida. Então São Tomás de Aquino, ele responde: você pode pedir bens materiais para Deus, sim, mas só se forem necessários para a sua salvação e também para a salvação dos outros. Irmão, cá para nós, vou falar uma coisa aqui para você que está agora acompanhando essa pregação. Irmão, nós estamos muito mal acostumados. Nós queremos o dinheiro mesmo para nós, para a gente poder gastar e luxar e tudo mais. Quando nós estamos no bem bom, nós nem nos importamos que há pobres. Eu posso pedir prosperidade a Deus? Pode pedir. A palavra está dizendo, São Tomás de Aquino, doutor da igreja, está nos ensinando. Mas será que o que nós estamos pedindo é necessário para a nossa salvação? Por que Jesus no Evangelho ele diz assim, um rico é mais fácil o camelo não é o animal, é um rolo de linha, é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Porque de que rico é que Jesus estava falando? É desse rico que se enriquece de coisas que não são necessárias para a sua salvação e para a salvação das outras pessoas. Porque o que Deus nos dá é dom e deve ser partilhado com os outros. Não deve ficar só conosco. Essa é a lógica, amado. Se você não sabia disso, eu acho que você precisa, a partir de agora, mudar a sua visão. Às vezes, quando Deus nos dá dinheiro, às vezes, quando Deus não nos dá dinheiro, é porque Ele não quer perder. Ele não quer nos perder. Gente, muitos de nós, na verdade, vou falar uma coisa para você aqui. Muitos de nós, na verdade, não estamos preparados para sermos prósperos. Não estamos preparados para sermos ricos. Sabe por quê? Porque muitos de nós ainda não nos preparamos para sermos totalmente de Deus. E aí quando Deus ele abençoa financeiramente, profissionalmente, nós corremos o risco de abandoná-lo. Então olha a lógica, a pedagogia paterna e amorosa de Deus. O Senhor, Ele quer que nós amadureçamos para que quando Ele nos der, Ele não nos perca. Sim, Deus tem perdido muitos filhos por causa da prosperidade. Porque eles colocaram a prosperidade no lugar de Deus. Muitas pessoas, na verdade, elas estão ansiosas por uma realização profissional e financeira. Mas, na verdade, algumas vão ter que esperar mais um pouco, porque não estão prontas para esta realização. Ainda não amadureceram o suficiente. Viu, irmão? Muitos, depois que ficaram bem posicionados profissionalmente, e até passaram num concurso ou até entraram na faculdade, oraram tanto por isso, fizeram tantas campanhas de oração por isso, fizeram tantos jejuns por isso, e depois que isso aconteceu, elas abandonaram a igreja, o grupo de oração, abandonaram a Deus, não tem mais tempo para Deus. O que adianta? O Evangelho está dizendo o que adianta ganhar
Tudo se eu venho a perder a vida eterna, não adianta nada. Não adianta nada. Irmão, isso aqui é a chave central de fechar a brecha que eu estou trazendo nessa pregação. Não é sobre ter, é sobre ser. É sobre ser de Deus. Eu preciso ser de Deus para ter essas outras coisas na minha vida, ter essas outras coisas na minha história. E eu quero prosseguir dizendo para você, pode ser que que eu e você estejamos colocando também a nossa esperança nos bens materiais, nas coisas terrenas. E Deus, Ele quer nos fazer prósperos? Quer. Mas uma prosperidade desinteressada. Porque tem muita gente que quando vê dinheiro, ela muda a cabeça. Ela fica doida. Ela não quer mais saber de Deus. Ela abandona a família. Ela abandona os amigos. Ela corta as relações. Isso não é justiça de Deus. E a ruína desse tipo de pessoa será muito grande. Não é uma praga. É uma certeza que a palavra nos dá. De que aqueles que se tornam egoístas por causa do dinheiro, certamente se perderão. Certamente se perderão. Ah, Merson, então o dinheiro é maldito? Calma. Calma. As riquezas materiais, elas são lícitas, se são adquiridas pelo suor, pelo trabalho. Diz a palavra de Deus e nos ensina a igreja. E desde que as mesmas não ocupem o lugar de Deus. Se não nos torna pessoas avarentas e não nos torna idólatras por colocá-las no lugar de Deus, elas são lícitas na nossa vida. Você consegue entender isso? Se não toma o lugar de Deus, se não se torna idolatria, se não se torna avareza, se não se torna ganância, as riquezas materiais, elas são lícitas na nossa vida. Olha, no Evangelho Jesus diz que essas pessoas não herdarão o reino de Deus. Nem os idólatras, nem os avarentos, nem os gananciosos herdarão o reino de Deus. Outro ponto que nós devemos considerar nesse momento, antes de encerrarmos essa nossa pregação de hoje, é o seguinte. Jó, ele perdeu tudo, você sabe da história de Jó, né? Aquele livro que fica ali antes do livro dos Salmos. Mas ele não perdeu a fé e a fidelidade. Nós muitas vezes, até mesmo por uma pregação de teologia da prosperidade no meio neopentecostal protestante, nós acabamos criando uma mentalidade de que ser pobre, passar por dificuldade financeira, ou até mesmo cair numa determinada miséria material, é uma maldição. Deus não está me abençoando. Deus me abandonou. Calma, as coisas não são dessa forma. Jó perdeu tudo que tinha, mas a palavra disse que ele não perdeu a fé e a fidelidade, e depois tudo foi restituído. Nosso Deus é o Deus da restituição. Se as pessoas olham para você que está passando por dificuldade financeira, você que está pobre e até em situação de miséria, porque a miséria, entenda aqui, que é a ausência de coisas necessárias para a nossa subsistência. Não me leve a mal a usar esse termo aqui, porque quando a gente fala miséria, as pessoas não gostam de ouvir essa palavra, porque ela é feia, mas ela existe. Não é porque você esteja passando por essa situação que Deus te abandonou, que Deus não te ame mais, que a tua vida chegou ao fim. Não, calma. Há uma bem-aventurança lá em Mateus 5 que diz: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Claro que essa pobreza que Jesus está bem-aventurando ali, ela precisa ser estudada e entendida. Mas você que é pobre de materiais, você também precisa ter uma certa pobreza de espírito, porque, gente, vem para cá e escute o que eu vou dizer. Tá cheio de rico, tá cheio de pobre com alma de rico, não tá? Pessoas que não aceitam sua história, a sua origem humilde, as suas dificuldades, que se escondem da sua história. E Deus não quer isso para você, não. Porque ser pobre não é feio também. Viu, irmão? Eu não estou elevando a pobreza e nem o pobre, mas eu estou dizendo
que não é uma situação de desgraça, de desonra de Deus, às vezes, a pobreza que você possa estar passando. Porque a pior pobreza não é a material, mas é a pobreza espiritual. Veja bem, Elias, quando ele chegou na casa da viúva em Sarepta, só existia na casa da pobre viúva, uma viúva raquítica com um menino cabeçudo, provavelmente, numa região desértica, e um punhado de farinha e alguns ml de óleo. E aí ela questiona o profeta: vieste para morrer junto comigo, meu filho, porque não tem nada para comer aqui, profeta. Vieste para me amaldiçoar? E Deus falou: diga para a viúva que não vai faltar pão durante tantos anos para vocês, até que eu faça chover em Israel. E foi o que aconteceu, gente. No meio da situação que você possa estar passando, há um Deus que é providente, há um Deus que é providência, há um Deus que é provisão. Então, você está passando por isso, não significa que você vai ficar aí a vida inteira. É hora de mudar a lógica, de se preparar para receber o que Deus tem para você. E mais, precisamos entender que os profetas, eles também denunciavam riquezas injustas. Aquelas riquezas que eram adquiridas a preço do sangue do inocente, do suor dos pobres, do suor das injustiças cometidas pelos homens, pelos políticos. E hoje os profetas também ecoam essa voz no nosso meio, porque essas injustiças, elas também se fazem presente nesta presente geração. E Jesus, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no versículo 24, ele diz: ai dos ricos. Mas veja, Jesus, ele não está amaldiçoando ou condenando os ricos, ele está denunciando os ricos, porque não é uma maldição e não é uma condenação ser rico, desde que você viva tudo que eu falei para você até agora com a sua riqueza, porque Deus quer sim prosperidade na vida dos seus filhos. E encerrando, eu digo para você, Jesus, ele não condenou o dinheiro no Evangelho em nenhum momento. Ele considera o dinheiro como um instrumento. E eu tenho falado para você que a sua profissão, a sua vida profissional, o seu trabalho é uma forma de transformação. E Jesus, ele claramente coloca no Evangelho que o dinheiro é uma ferramenta, um instrumento de transformação. Porém, com muitas ressalvas. Jesus, ele diz assim, ele diz que nós não podemos cair nas armadilhas do dinheiro, nas armadilhas da idolatria, da ganância, da avareza. E Jesus, ele nos ensina muito que o dinheiro, ele é perigoso, ele é ardiloso. Cuidado com o dinheiro. Porque existem 3 coisas que fazem muitas pessoas de Deus caírem. É o pecado na sexualidade, o pecado do dinheiro e o pecado do cargo. Cuidado com essas 3 armadilhas que fazem as pessoas de Deus caírem. O dinheiro, ele é uma perigosa armadilha. Você pode até dizer assim, mas o saláriozinho que eu recebo é tão pouquinho, não vai ser uma armadilha. Existem armadilhas que são por muito dinheiro e existem armadilhas que são por pouco dinheiro. E como a palavra de Deus, ela pode nos ajudar. Como que a palavra de Deus ela pode nos ajudar a administrar a nossa profissão e o nosso dinheiro? Como que a palavra de Deus pode nos ajudar a administrar a nossa profissão e o nosso dinheiro? Irmão, nós precisamos estabelecer uma ordem na nossa vida. Quem está em primeiro lugar? Deus ou meu trabalho? A minha espiritualidade ou meu dinheiro? Depois, eu preciso fazer tudo o que eu faço com amor. Eu preciso trabalhar com amor. Eu preciso administrar minha vida com amor, com seriedade, com equilíbrio. Eu também preciso praticar a caridade com alegria. Eu preciso ser uma pessoa responsável com as decisões que eu tomo na minha vida. Eu preciso ser um administrador no Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa que nos ajuda a equilibrar e administrar a nossa vida. Portanto, no seu trabalho, o Espírito Santo precisa estar em primeiro lugar. No seu dinheiro, o Espírito Santo precisa estar em primeiro lugar. Nos seus estudos, o Espírito Santo precisa estar em primeiro lugar.
Você precisa ser um administrador no Espírito Santo. E você precisa combater os erros e as injustiças que rodeiam a dimensão profissional e financeira. Porque existem muitos erros. E o Espírito Santo ele vai nos colocando claramente esses erros que precisam mudar. E encerrando, eu digo para você, a primeira coisa, viva do seu próprio trabalho e não do trabalho dos outros. 2 Tessalonicenses 3, de 10 a 12. Planeje bem os seus gastos. Evangelho de Lucas 14, 28 a 30. Mantenha uma poupança. Provérbios 21, 20. Não seja avarento. Hebreus 13, 5. Não ame mais o seu trabalho e o dinheiro. Não ame mais o seu trabalho do que a Deus e nem ao dinheiro. 1 Timóteo 6, 9 a 10. Não seja escravo do dinheiro. Mateus 6, 24. Construa uma herança para os seus filhos, queridos pais. 1 Timóteo 5, 8. Reconheça que Deus é o dono de tudo. 1 Crônicas 29, de 11 a 12. Dedique a Deus ou a alguma obra o uso de seus bens. Provérbios 3, 9 a 10. Pague seus impostos e dívidas. Romanos 13, 7 a 8. Inclusive, eu te falo uma coisa importantíssima aqui. Pague o seu dízimo. Porque não adianta nada você ser realizado profissionalmente e você ter o seu salário se você não paga o seu dízimo. Dízimo é bíblico e é mandamento da igreja. Se você não pratica, é por isso que talvez tua vida não está prosperando. É a outra brecha que Deus está fechando agora. Cuide bem do que é dos outros, caso você seja um administrador. Lucas 16, 12. Pratique a caridade e o bem para com o próximo, usando do seu dinheiro da sua profissão. Mateus 25, de 31 a 46. Não tem erro. Vamos fechar as brechas da nossa vida profissional e da nossa vida financeira. É hora de mudar.